estamos chegando ao fim dessa série. O que tem por trás das doenças? De A a Z. Nós escolhemos as doenças de acordo com a enquete que nós fizemos e você perguntou. Nós estamos aqui respondendo. Fernando, dando continuidade a essa série, o que tem por trás da sinusite? Bom, lembrando de novo, começando aqui, vou falar de novo. Toda vez que você vai entender doença, veja a doença como uma porta para abrir e descobrir as raízes para aquele indivíduo. Porque você pode pegar sinusite para um indivíduo e de repente você pega outro com sinusite. São dinâmicas diferentes. É a mesma doença, expressou pelo mesmo lugar, mas as dinâmicas muitas vezes diferem. Outra dinâmica importante é a reação do indivíduo frente a essa doença. Outra dinâmica importante é a reação do sistema familiar à doença. Então, a linguagem da doença, ela te dá dicas fundamentais, porque ela trabalha com o mundo simbólico. Então, é um mundo da analogia. E aí você pega a parte de sinusite. Quando você pega alguma coisa que deveria ter ar e tem líquido, então tem alguma coisa errada acontecendo. Então, a sinusite tem os seios da face, e aqui eles estão obstruídos, porque tem o quê? Tem uma secreção acontecendo lá. E frequentemente isso aqui você vai ver dinâmica com alergia, com infecção, um monte de problemas. Mas tem algo que não deveria estar aqui. Então o que está acontecendo? Se eu tenho uma dinâmica aqui que me incomoda, com certeza isso aqui está servindo para quê? Qual é a função dessa doença? De novo, para criar uma barreira, porque se você pegar sinusite, se você pegar rinite, você vai ver esse monte de it. Toda vez que tem it é conflito. It é conflito, então tem alguma coisa acontecendo. Veio para cá, é conexão com o mundo aqui fora. Então alguma coisa é como se estabelecesse aqui para não descer. Então isso também pode comprometer o cheiro, que nem a rinite. Então, se pegar, é muito parecido com a rinite. Então, o que é que está acumulado aqui que não deveria estar? Que dinâmicas estranhas estão acontecendo aqui que bloquearam aqui no caminho? Então, de novo, é barreira. Quando você vê barreira, tem um fluxo natural e tem uma barreira. Aqui não pode entrar. Que barreira serve para quê? Para você não permitir que essas dinâmicas cheguem até aqui. Se eu crio a barreira, é como assim? Isso não existe. Então é um mecanismo de defesa. Se pegar como rinite, é muito parecido você pegar essas histórias, mas tem algo que está acumulado e se está acumulado, sente dor. Mas é preferível sentir essa dor aqui do que a dor que está lá fora. Então eu jogo para a somatização, aliás, toda a psicossomática é isso, eu somatizo para não ver a dor emocional aqui. Muito bom. Agora a próxima pergunta, a próxima doença que apareceu para a gente, é uma doença que preocupa e muito a sociedade. É o suicídio, Fernando. Ah, isso é terrível, mano. Então toda vez que o suicídio está aumentando, impressionante, no mundo inteiro, né? Se você olhar a doença da sociedade, a doença dos seres humanos, então se você começar a olhar a população, a humanidade como um todo, você vai ver muitas dinâmicas em desordem. Então masculino, feminino, família, funções, você vai ver muitas dinâmicas em desordem. O que vai acontecer aqui? No suicídio é algo assim, algo precisa morrer. Algo precisa morrer. Só que não sou eu, mas algo precisa morrer. Se eu não tenho como matar aquilo, talvez a única solução sou eu me desligar disso. Como eu me desligo? Pode ser um suicídio. Então, nessa dinâmica do suicídio, assim, eu preciso matar alguma coisa para poder viver. Se eu não conseguir matar aquilo, eu me mato. E quando tem essa situação, é terrível, porque eu não tenho mecanismo de defesa. Então nós estamos falando um monte de doenças. As doenças nos protegem muito da loucura e da morte. Então, por exemplo, se eu não consigo, se eu adoecer, muitas vezes, dependendo do tipo do problema, aquilo lá está servindo para eu não me matar, para não ir para a morte. E por incrível que pareça, a doença é para nos proteger. Se eu não tenho um mecanismo de defesa que me proteja disso, eu vou desviar o problema, eu vou colocar uma barreira. Se aquilo entra direto, eu não sei o que fazer, ou eu mato a situação aqui fora, ou eu mato a situação dentro de mim, e de repente eu vou embora. Uma outra dinâmica de suicídio, que é comum você ver também, é assim, tem alguma dinâmica na família, e de repente uma doença, vou colocar uma dinâmica doentia, não necessariamente uma doença, alguma coisa, um segredo, um problema, de repente eu capto aquilo, e eu me mato para levar embora. Os drogados, os
pessoal que entra para drogadicção muitas vezes tem isso também. É como assim, eu sou o para-raio, o portador dos problemas da família. A partir do momento que eu sou ovelha negra, eu sou o problema, se eu for embora, a família fica saudável. Então é uma dinâmica muitas vezes tipo, eu vou me sacrificar pela família, que eu sou o problema da família. E quando tem esse tipo de dinâmica, nós temos que ficar muito atentos. Por quê? Porque muitas vezes, se você observar, em suicídio é interessante, as mulheres tentam mais e tem, entre aspas, menos casos, assim. Os homens... Sucesso. Sucesso é uma palavra esquisita, né? Mas os homens tentam menos, mas a taxa de mortalidade é muito maior. E tem dinâmicas diferentes, suicídio para homem e mulher, umas características diferentes. Mas quando você vai investigar, você tem que ficar muito atento, porque tem muitas pessoas que aparentemente estão sorrindo e felizes, que é uma grande máscara, e no dia seguinte ele suicidou, você fala, mas como? Eu tive com ele, isso aqui é comum, talvez você já tenha passado por isso. Eu tive com ele, nós estávamos juntos, estava na festa, fiquei aqui, nossa, ele estava, mas como? Sim, porque tem uma máscara. E as pessoas guardam isso profundamente. Então é algo que nós temos que ficar muito atentos às pessoas. Porque quem fala muito, muitas vezes não faz. É um jogo de manipulação. Mas aqueles que executam, muitas vezes têm uma dor profunda que eles não podem mostrar. E aí está fazendo o quê? Tem muitas dores que eu não posso compartilhar com os meus pais, eu não posso mostrar. Por que será, hein? Por que será? O suicídio é uma doença, entre aspas, que acomete não só a pessoa que finaliza através de levar sua própria vida, acabar com a sua própria vida, mas ela acaba também com muita gente do sistema, os familiares que ficam, a dor é profunda. A dor é profunda. Então eu diria, Fernando, te perguntando, né? A doença muitas vezes ela tem uma função até de impedir que essa pessoa vá para a loucura ou para a morte, né? Que é por isso é preferível, por exemplo, tem certas dinâmicas doentias que é preferível existir aquilo, porque se tirar, a pessoa não tem uma barreira, não tem uma defesa. Então as doenças são mecanismos de defesa. Se você olhar, as doenças existem para esconder um problema sério aqui atrás. Se você não tiver essa defesa, você entra em contato direto com a dor. Ninguém aguenta ficar na dor. Sofrimento aguenta, na dor não. Então é interessante que as doenças em si, muitas vezes, estão protegendo uma grande dor. E se você não souber cuidar disso aqui, então que isso aqui protege por um tempo, até você conseguir olhar e resolver isso aqui. Se você não resolver, daqui a pouco isso aqui não aguenta mais. Essa dinâmica de suicídio ficou muito acentuada, ficou em evidência uns 2, 3 anos atrás. O que fazer com aquelas pessoas que vivem ameaçando o suicídio para os pais, para a sociedade? Bom, aí é outra história, porque, de novo, o suicídio você pode ver de várias formas. De repente eu estou ameaçando para fazer um jogo e uma chantagem emocional de manipulação das pessoas. Aí é diferente, isso não é. Aí eu finjo que tomei remédio, eu me corto, faço umas coisinhas aqui. Isso, muitas vezes, é uma dinâmica de manipulação, então é um jogo. E tem aquelas pessoas que realmente estão indo para o suicídio. Então nós temos que saber muito claramente qual é a dinâmica que nós estamos utilizando aqui. Então, isso você tem que fazer uma investigação. E tem aquelas que não falam nada e realmente suicidam. Então, nós temos que ficar muito atentos e saber discriminar essas dinâmicas de jogos. Se você não fizer o que eu quero, eu me mato e a culpa é sua. Aí é uma complicação. Agora, a próxima doença é o TDAH. Tá, então déficit de transtorno de atenção, hiperatividade, isso aqui também é outra doença que também não existia. Não existia. E agora existe de monte. Só que tem uma época, por exemplo, quando você era criança, você brincava na rua, você se divertia, você corria, você pulava. Hoje em dia, as crianças pulam, correm, se divertem. É engraçado, né? É impressionante. Isso é fruto do que está acontecendo com a infância. Os filhos hoje não saem mais, ficam presos em casa, em apartamento, que não pode ir para a rua, não pode fazer nada. E não pode ter ideias, criatividade. Criatividade. São polidos, as ideias vêm prontas. Eu montava meus brinquedos, nossa, eu me divertia com um monte de coisas. Fazia de tudo. Hoje está tudo pronto. E aí a gente dá tudo pronto e eles desprezam, eles brincam mais com as caixas do que com um brinquedo. Então, engraçado, as crianças antigamente jogavam bola, hoje
Os bonequinhos na televisão que joga bola, ela não joga. Então o que acontece? Se você estudar neurociência, você vai ver uma coisa. Por exemplo, teve uma cliente minha que falava assim, o meu filho não corre mais, quem corre são os bonequinhos. E não é à toa que ele está começando a ficar aqui mais obeso, mas ele começava a ter também déficit, transtorno da atenção, e ficava assim, a cabeça dele está cheia de coisas, só que não expressa pelo corpo. E quando você estuda neurônio espelho, você vê uma dinâmica interessante, porque, por exemplo, se eu estou vendo ali os bonequinhos correndo, chutando, fazendo gol, dentro de mim é como se eu estivesse fazendo isso, só que eu não tenho atividade. Eu não tenho atividade, mas o meu corpo está sobrecarregado disso. As crianças hoje em dia têm estímulos de tudo quanto é coisa, impressionante. Tem um estudo falando que uma criança de 5 anos de idade já teve mais informação na vida que um imperador romano, na vida inteira dele. Então é um negócio assim, é informação, é desenho, é colorido, é pulando. E a mente muitas vezes não dá conta, e a criança carrega e não sobrecarrega, então ela não consegue. Ela está com muita carga e não consegue ficar com uma hiperatividade. Falta uma descarga muscular, foco. E uma coisa importante, esse foco, descarga, saber falar não, organizar, colocar prioridade, isso tem a ver com função paterna. Então você vai ver, quando tem essas dinâmicas, falta uma função paterna, ordem, foco, atenção, senão fica assim, é 1000 coisas ao mesmo tempo. Você entra no computador, você vê 10 páginas por minuto e você vê, aquilo não para, isso é enlouquecedor. Quem é o modelo dessa criança que faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Geralmente é a mãe. E hoje, mais do que nunca, os pais estão mais excluídos, né? Então ela fica hoje em dia está tão complicado, eu estou falando assim, todo mundo tem justificativas, historinhas, porque agora a família é moderna, porque a família é isso, porque agora nós temos direito a fazer o que quisermos, mas o preço vai ser pago. Quem paga o preço das bobagens dos adultos são os filhos. Nós pagamos o preço das bobagens dos nossos pais, nossos filhos pagam o preço das nossas bobagens. A questão é se a gente começa a ter atenção e ver se nós estamos numa vida saudável ou doentia. E, infelizmente, nós estamos numa vida cada vez mais doentia. As crianças estão desenvolvendo um monte de problemas. Dica: quando tem criança desenvolvendo alguma doença, pode procurar que a raiz está na família, tá? A raiz está na família. A questão é se os pais querem ver que problema está acontecendo. E depois fica, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é sua. Olha, não tem culpa, tem uma responsabilidade e precisa olhar para o que está acontecendo. E frequentemente esses filhos se entopem de coisas, eu vou entupir de coisas para não ver o que está acontecendo. Então tem um problema aqui, eu vou me entupir de coisas e fazer assim para não ver isso aqui. Então é uma defesa também. Você que está assistindo, o TDAH não significa um déficit de inteligência. Não, a criança não consegue focar, ela se distrai facilmente com faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Não ver a raiz do problema. Porque aí fica um foco enorme no pensar e no agir, mas completamente desconectado. Está faltando o quê? Um sentido equilibrado. E fazer esse pensar e agir, porque pensar e agir fica pra tudo, dando tiro para tudo quanto é lado, mas não sabe o que está fazendo. E geralmente é um bloqueio no sentir, porque se sentir, então ela faz um monte de descarga, porque a carga emocional que está lá não consegue resolver. Fernando, e dando continuidade, então, o que significa os problemas de tireoide, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo? Quando você vai analisar, você pode analisar por local, por função, tá? Então aqui é um local, interessante. Esse local, quando tem um problema, esse local tem aquilo que eu engulo, tem aquilo que eu expresso. Então você pode avaliar, de repente, a dinâmica tem mais a ver com o local da dinâmica. E aqui é uma conexão, tanto do que eu engulo do que eu falo. Se você pegar do pensar e do sentir. Também, se aí você pegar, porque aqui é pensar e sentir. Então aqui. Então, isso é uma outra forma. Se você pegar pelo órgão, a estrutura em si, a tireoide tem a ver com o metabolismo, é o quanto de energia coloca aqui. Então, por exemplo, se eu coloco bastante energia, se pegar, a gente estava falando da hiperatividade, está tendo uma hiperatividade, tem que ter um hipermetabolismo, então aquilo tem que ter um metabolismo enorme. Então, pode ser que eu tenha muita energia, mas a questão é direcionamento de energia. Eu tenho muita energia e fico dando volta para tudo quanto é lado e não resolvo nada. Então, eu posso ter uma barreira que é cortar a energia, vou para o hipo. Então, eu tenho aquilo que eu faço demais e tem aquilo que, de repente, eu estou afundando. Por quê?
hipotireoidismo. E quando você vai observar causas, você vai ver causas nutricionais, mas você vai ver também muitas doenças autoimunes. Então, por exemplo, se eu tenho vontade de fazer algo, se eu bloquear a energia, eu não faço. Então é uma barreira para não fazer. Desde que tira a gasolina, eu não vou. Então aquilo não vai. Também é uma barreira para eu não executar. Eu posso pôr uma barreira no físico, eu posso colocar uma barreira no hormonal. Barreira. Então o que está acontecendo? Ou então tem muita energia, mas a energia está direcionada? Não está. Para que serve? Então, como falou da criança agora com déficit, transtorno de atenção e hiperatividade. Ela tem muita energia, mas não tem direcionamento. Tem alguma coisa acontecendo, muita descarga, mas sem foco. No hipertireoidismo você vai ver isso aqui também. E quando você vê, por exemplo, hipertireoidismo, se você pegar uma doença, tem doença autoimune também, que leva ao hipertireoidismo, tem as duas, para os dois lados. Você vai ver que doença autoimune tem alguma coisa a ver com a minha identidade, quem sou eu e para que eu existo. A minha energia é feita para as minhas necessidades, para os meus objetivos, ou a energia é feita para os outros? Se de repente eu tenho que fazer um monte de coisa para o outro, mas de repente minha tireoide deu problema, não estou conseguindo, sabe? Eu até queria, mas a tireoide não deixou. Você entendeu? Então aí você vai entender a função da doença diante do sistema e das relações que ele estabelece. Perfeito. E agora, outra doença que tem acometido muita gente, que é a famosa TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Bom, o TOC é interessante, porque a dinâmica, assim, eu tenho os pensamentos obsessivos, aquilo fica, e estou sempre pensando naquilo, e tem as atitudes compulsivas, eu estou fazendo. Então, pensamento, é pensar e agir. Então, aqui. E o que eu faço? O TOC geralmente está associado com colocar ordem. As coisas têm que estar em ordem, tem que estar aqui. Cada vez que eu tenho que colocar ordem, eu falei de polaridade num bloco aí passado aqui, toda vez que você vê uma polarização, então assim, se eu preciso colocar uma ordem enorme, aqui está tudo em ordem, tem que estar tudo assim direitinho, você pôs tortinho, tem aqui assim, então assim, se eu preciso de ordem demais aqui fora, sabe o que está acontecendo? Aqui dentro está uma desordem enorme. Então eu tento colocar ordem aqui, para não olhar para a desordem interna. E o tempo todo eu estou vendo desordem, então eu tento pôr uma ordem. A questão da desordem é dentro. Dentro tem alguma coisa completamente fora de ordem aqui dentro. Então eu tento compensar fora a dinâmica que está acontecendo dentro. E aí você precisa investigar que dinâmica é essa que está lá dentro, que está fazendo com que esse indivíduo, no seu pensamentos obsessivos, então fica aquilo o tempo todo, eu estou pensando isso. Se eu foco e fico pensando um monte de coisas aqui, muitas vezes é para não pensar uma outra coisa. Então eu estou escapando. Se eu estou colocando aqui, estou prestando atenção nisso aqui, mas estou vendo o quê? Atitudes que eu deveria tomar e não tomo. Uma fuga. Fuga, de novo, aqui tem muito parecido com sentir. Olha, nós estamos falando de TDAH, estamos falando disso aqui. E é interessante, crianças que têm TDAH, que depois começam a tomar Ritalina, e depois não sabe até quando vai tomar Ritalina, porque não termina. E aí chega lá na época, por exemplo, da adolescência, é comum, tem um nível maior de possibilidade para entrar para psicose ou desenvolver outros distúrbios mentais. Então tem dinâmicas que precisam ser vistas e não escondidas por trás de medicação, mas entender a causa. No TOC é a mesma coisa, o que está acontecendo? Que desordem é essa? Aí a desordem frequentemente vem a desordem do meio familiar. E aí essa grande desordem, que é a base, a criança absorve e fica assim, eu que estou na desordem, aqui fora está em ordem, sou eu que tenho desordem, será? E aí você vai entender o que está acontecendo aqui. Fernando, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, que eu atendi, de TDAH, onde a criança, a raiz do problema, o que estava por trás era o fato dela ser gemelar, você vai lembrar dessa história, ela ser gemelar e ela ia para a escola e a cabecinha dela, ela levava o irmão que tinha morrido, porque o irmão morreu dias depois de nascer e ele sobreviveu. Quando no atendimento eu coloquei para ele, né, cada um se identificar, ele é ele, o irmão é o irmão, e ele não precisa carregar o irmão junto com ele, o TDAH desapareceu assim como mágica. Ele tinha que viver por dois. Então é interessante isso. Eu lembrei disso. Esse caso que você comentou foi bem nítido. Então assim, aí você olha e vai buscar a raiz. Então todo TDAH é porque tem um irmão gêmeo que morreu? Não, gente. Por isso que estou falando, pesquisa o caso.
tem alguma coisa acontecendo. Então é comum você buscar identificação, todas as doenças, se você vai buscar algumas dinâmicas, eu estou vivendo por outro, estou fazendo alguma coisa, eu sou um projeto. Então tem essas dinâmicas acontecendo, então você vai pesquisar. Neste caso, quando você viu e descobriu, pronto, achou a raiz do problema. Eu quis trazer exatamente para mostrar para você que não tem uma conta certa, isso é isso, aquilo é aquilo. Precisa aprofundar, e o Fernando falou isso o tempo todo. São dicas fundamentais para pesquisa. Procura por aqui. É como chegar um carro e falar, tem um problema, não funciona, mas é parte eletrônica, é parte de combustível, o que é? Se você tiver noção, você sabe o que você vai buscar, mas ela te orienta para encontrar a causa. Excelente. Bom, para terminar, nossa última pergunta hoje em relação à doença é sobre o vitiligo. O vitiligo é uma doença que acometeu um famoso, que é o Michael Jackson, que ficou branco depois de ter a doença. Lógico que deve ter alguns desdobramentos sobre isso. Mas o que tem por trás do vitiligo, Fernando? O vitiligo, de novo, é uma mancha, e toda vez que a gente fala uma mancha, parece uma coisa negativa, né? Fica marcado, tem alguma coisa que chama tensão. E o vitiligo também é um tipo de doença autoimune, então tem um componente autoimune muito forte. E estava falando, negócio de identidade. Bom, se você falou do Michael Jackson, quem conhece a história sabe todos os traumas que ele passou na infância, as dinâmicas que ele carregava. E então tem algo que é assim, no vitiligo, de novo, é uma marca, lembra do melasma também? É uma mancha, é uma marca que mostra que tem alguma coisa errada, está manchada a minha vida. Tem alguma coisa de culpa e punição. É julgamento, culpa e punição. Então, o que eu estou fazendo de errado? De não aceitação. De não aceitação, de ficar, tipo, eu não sou aceito, eu sou visto como algo assim. É muito comum em várias doenças de pele também, tá? Não é só isso. Mas é como assim, ao mesmo tempo eu chamo a atenção e ao mesmo tempo parece ter uma certa distância. A pessoa não vai me aceitar desse jeito. A questão é quem é que não aceitou, né? Porque que raio de não aceitação? E aí pode ser também dinâmica. Pesquisa, identificação com alguém que está excluído no sistema. Você vai pesquisar também se é um projeto, você não é o filho que eu queria, você, então assim, para ser, então eu ser o que eu quero ser, eu tenho que ser punido. Então são dinâmicas que você vai identificar. Doença autoimune, eu já falei de doença autoimune. Qual é a característica que está acontecendo aqui? E é interessante, por exemplo, vitiligo, como qualquer outra área, você vê a doença, você vê a área afetada, então muitas vezes você vê vitiligo no rosto, que mancha, que há identidade, entre aspas, na pele, você pode ter vitiligo aonde? Em área sexual, que aí pode ter como se fosse uma barreira sexual, e aí, eu não vou ser aceito pelo outro, que eu não sou perfeito, e aí fala, mas que raio de perfeição é essa? Quem cobrava a perfeição? Que dinâmica está acontecendo? Por isso, assim, observe a reação do indivíduo frente à doença. Tem pessoas que têm vitiligo, entre aspas, que não tem tanto problema. Tem outras que fazem uma... o vitiligo com a sua beleza natural, são modelos, sem problema nenhum. Então como a pessoa reage a... Como reage, aí fica assim, é o mundo lá fora que reage. Não. Presta atenção na reação do doente, como é que ele lida com isso. Tá? Senão fica assim, é o mundo lá fora. Mundo lá fora é mãe e pai, tá? Então, mundo lá fora é mãe e pai. As pessoas não me aceitam, que as pessoas... pode parar. Mundo lá fora, o primeiro mundo lá fora foi mãe e pai. E aí fica falando que é o mundo aqui fora. E aí vê que raio de perfeição que foi cobrado ou não foi, que dinâmica está acontecendo de culpa e punição. Então, essas dinâmicas você vai pesquisando. Ok. Acabou? Não tem o Z? Acabou. Então é de A a V, não tem Z. Nós escolhemos algumas doenças, 45 doenças que nós citamos aqui, para esclarecer para você que participou da nossa enquete. Então fica atento, teremos outras enquetes. Fernando, muito obrigada. E eu queria agradecer porque eu venci. Mas é uma praga essa mulher, é uma praga. Eu falei, não vou fazer isso, porque isso aqui... vencedora sou eu. Isso aqui é contra muitas coisas que eu trabalho na psicossomática, senão pode ficar assim, é a doença, não é o doente, o foco é olhar para o indivíduo, nunca para a doença faz parte do indivíduo, e muitas vezes as pessoas perguntam, como se fosse uma doença, uma coisa à parte que chegou em mim, que não sou eu. Não é assim que a gente trabalha, tá? Mas se você quer saber mais, nós temos muito mais para ensinar para você.
Por enquanto, um beijo por estar participando com a gente dessa série O que tem por trás da doença, de A a V. A V. Falta um Z, tá? O zoster. De repente faltou o zoster. Mas o herpes eu já falei. Tchau, pessoal. E aprenda a linguagem da doença não para ser isolada do indivíduo, muito pelo contrário. É para acessar a essência do doente. Obrigada. De nada.